Como é que tá o cabelo? Gente, eu acabei de voltar de uma festa da minha empresa, comi churrasco, comi 1 quilo de carne, comi muito. Então eu tô, ó, explodindo. Mas eu não vim aqui falar disso não, eu vim falar sobre o quê? Laqueadura novamente, claro. Vocês já devem estar cansados de ouvir falar disso? Não, mentira. Se vocês estivessem cansados, vocês não estariam aqui vendo mais esse vídeo, tá? Porque eu já fiz vários. Então, o que mais tem para se falar sobre a laqueadura? Eu vou falar um pouquinho do meu relato pessoal, do que eu senti no pré e pós-operatório. Como foi a minha cirurgia, como foi a minha anestesia, quanto tempo depois eu pude voltar a trabalhar, se eu tive dor, quanto tempo depois eu pude voltar a fazer exercício, como que foi o meu corte, né, da cirurgia. Então isso é o que as pessoas mais têm medo, sabe? Se vai doer, quanto que doeu, se não doeu nada, quantos dias depois você pode voltar ao trabalho. Então eu tô aqui para tirar essas dúvidas referente a um relato pessoal meu, tá? Isso não quer dizer que a sua cirurgia será igual, até porque todas as pessoas têm sensibilidade à dor diferente, cada pessoa tem uma recuperação diferente, tá? Então não é porque aconteceu comigo que vai acontecer exatamente a mesma coisa com você, tá? Eu vou contar o que aconteceu comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos contar mais ou menos o que aconteceu lá na hora da cirurgia. Eu tava muito nervosa. E um dos meus medos ao fazer essa cirurgia era a anestesia. Eu não sei se vocês têm medo de anestesia, tá? Mas quem tem medo de anestesia vai compartilhar esse sentimento, o mesmo sentimento que o meu. Eu tinha muito medo de não voltar da anestesia, tá? Eu pesquisei na internet, assim, tipo, morrer na anestesia geral. O que acontece, né, pra pessoa morrer na anestesia geral? Então, gente, assim, anestesia geral, se for anestesia geral, no caso de vocês, é uma anestesia muito segura, tá? O risco de acontecer alguma coisa ocorre mais se você tem algum problema cardíaco, algum problema respiratório, né? Algum problema que já seria identificado antes nos exames pré-operatórios, tá? Então, se você tem a saúde perfeita, então não tem muito com o que você se preocupar, tá? É uma cirurgia de baixíssimo risco, é uma anestesia de baixíssimo risco, tá? Então, eu estava muito nervosa antes de fazer a cirurgia, tá? Por esse medo de acontecer alguma coisa, né? Dar alguma coisa errado, tá? Então, eu lembro que eu tava lá deitada na maca e eu tremia, assim, dos pés à cabeça. Eu tremia de nervoso. E eu não conseguia, assim, ficar parada, sabe? E ainda bem que eu tava em jejum, claro, a gente tem que estar em jejum, mas ainda bem que eu estava em jejum, porque senão eu teria vomitado tudo, sabe? De tão nervosa que eu tava. Catra, para com isso. Meu gato tá brigando ali no quarto. Pera aí, só um minutinho. Pronto, voltei. Então eu tava muito nervosa. E, sabe, hoje eu vejo que não tinha motivo pra tanto nervosismo, sabe? Eu tava com muito medo da anestesia e foi uma coisa assim tão maravilhosa a anestesia que assim eu vou comparar pra vocês, tá? Em 2011 eu fiz uma cirurgia pra colocar implante de silicone. E eu não queria tomar anestesia geral de jeito nenhum, porque eu tinha medo. Então a gente fez com anestesia local mais sedação. Eu não sei dizer qual que foi a substância utilizada na época, não sei dizer pra vocês, tá? Eu só sei dizer que eu fiquei muito mal. E eu achei que com a anestesia geral eu ia ficar 10 vezes pior, tá? E lá em 2011, com a anestesia local mais sedação, eu sei lá, dormi 9 horas da manhã, era 4 horas da tarde, eu ainda tava assim, bem loucona, sabe? Dormia, acordava, não sabia se era realidade, se não era, sabe? Então eu fiquei bem zoada o dia inteiro. E eu achei que com a anestesia geral eu ia dormir uns 2, 3 dias. E não foi o que aconteceu, sabe? E com anestesia geral eu tinha medo também de ser entubada, sabe? Falar assim, gente, vão me entubar, que medo, sabe? E eu realmente fui entubada, porque a primeira coisa que aconteceu quando eu acordei da anestesia, eu acordei, eu não lembro exatamente, eu até falei isso em outro vídeo, mas eu já esqueci. Eu acho que eu acordei 1h30, 2 horas depois que eu dormi efetivamente lá no centro cirúrgico. E eu lembro que eu acordei e eu fiz assim, eu senti um negócio arranhando na minha garganta. E aí eu perguntei pro auxiliar, o enfermeiro que estava lá, vocês me entubaram? Foi a primeira coisa que eu perguntei quando eu acordei da cirurgia.
E ele falou sim. Aí eu falei, eu percebi, porque a minha garganta tá arranhando. Gente, desde aquele momento eu não dormi mais. Então, não foi que nem a sedação que eu tomei na outra anestesia lá em 2011, que eu ficava dormindo e acordando, dormindo e acordando. Não sei se vocês já tomaram sedação também de endoscopia, que você fica dormindo e acordando, você não sabe se aquilo é realidade, sabe? Você fala um monte de besteira. Não foi assim. Eu acordei e eu já despertei. E isso, pra mim, foi uma surpresa, porque eu sou uma pessoa muito dorminhoca. Então, eu não sei se era porque eu estava muito nervosa, muito ansiosa também. Eu acordei e aí eu perguntei isso pro enfermeiro. E aí eu já fiquei acordada, já despertei, a gente foi pra sala de recuperação, eu fiquei lá meia hora, 40 minutos mais ou menos, e já me levaram pro quarto ótimo, eu já acordada, maravilhosa. Peraí que meus gatos estão brigando aqui de novo. Pronto. E quando eu fui pra essa outra salinha, né, que eu fiquei uns 30, 40 minutos de recuperação, era a mesma salinha que eu fiquei pro pré-operatório. Então foi a salinha que eu fiquei no pré-operatório lá me tremendo toda de medo e a salinha do pós-operatório. E aí quando eu cheguei lá no pós-operatório, só pra vocês verem a diferença, eu percebi como foi besteira, sabe? Eu ter me preocupado tanto, ter ficado tão nervosa lá no pré-operatório, ter me tremido toda, sabe? Ter passado tanto nervoso, ter ficado com a pressão alta, sabe? Ritmo cardíaco alto. Porque não teve necessidade, eu tava tão bem naquele momento, tinha acabado de passar por uma anestesia geral, acordei, tava tão bem que não teve a necessidade de eu ter ficado nervosa e ter sofrido tanto, sabe? Ali 2 horas antes. Não teve necessidade daquilo. Então, pois bem, eu desci pro quarto e eu acho que talvez vocês tenham visto lá no outro vídeo que eu falei pra vocês que eu não senti dor nenhuma. Eu acredito que eles me deram derivado de morfina e aí eles me deram tramal. E eu não senti enjoo nenhum e eu não senti dor nenhuma, tá? Depois eles até quiseram me dar dipirona também, só que eu falei, não, gente, para, vocês já me deram tramal, vocês estão querendo me dar dipirona por quê? Não tem necessidade disso, não quero, tá? Não precisa me dar. Bom, eu fui... Gente, 1 hora depois da cirurgia eu já tava na maca sentada assim, ó, já tava, tipo assim... sem dor nenhuma, sentada com a perna cruzada, sabe? Comendo, indo no banheiro, andando pelo corredor, sem dor nenhuma, entendeu? Vale ressaltar que a cirurgia que eu fiz foi via laparoscopia. Então foram 2 cortes, um de cada lado aqui e um corte no umbigo, que eu já mostrei também no outro vídeo. Então, essa é uma cirurgia muito menos invasiva. A única dor que eu senti, que realmente essa dor não dá pra aliviar com remédio, foi a dor do gás que eles injetaram em mim. Mas essa dor melhorou um pouco depois que eu caminhei lá e facilitou a expulsão do gás, tá? Mas fora isso, eu não senti dor nenhuma mesmo. E todos os outros dias que eu fiquei em casa, eu também posso dizer pra vocês que eu não senti dor nenhuma. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então... a minha cirurgia foi por laparoscopia, então são 3 furos que fazem, eles colocam alguns caninhos em você e aí eles fazem a cirurgia com, tipo, mãos robóticas, né, com aparelhinhos lá dentro de você, né, vocês podem até ver o vídeo aí que eu fiz, que eles fizeram da cirurgia e eu postei aí pra vocês também, como que é feita essa cirurgia, é interessante. Bom, fui pra casa, isso foi no dia 30/10, uma segunda-feira. Na terça-feira, eu não trabalhei, eu fiquei de atestada em casa. Mas, gente, ó, pra ser sincera, se eu não tivesse tomando medicação forte, daria sossegadamente pra eu trabalhar, tá? Não digo assim, ir para o escritório e trabalhar, mas se eu estivesse em home office trabalhando de casa, daria sossegado pra eu trabalhar, tá? O que prejudicou um pouco não era dor, falta de mobilidade, desconforto, nada disso. Era o fato dos remédios serem muito fortes. Então, eu estava tomando anti-inflamatório forte e o tramal. Por que eu estava tomando o tramal? Porque eu estava com medo de sentir dor. Só que eu estava tomando o tramal a cada 24 horas. E eu percebia que nas 24 horas eu não sentia dor. Então eu tomei tramal só nos 2 primeiros dias. E no terceiro dia eu falei assim, gente, eu não tô sentindo dor.
por que eu vou ficar me entupindo de Tramal se eu não tô sentindo dor? Sabe? E era pra eu tomar Tramal e mais dipirona, só que como eu não gosto de dipirona, eu não tava tomando, era pra tomar dipirona de 8 em 8 horas. Mas eu não tava sentindo dor nenhuma. Eu falei, pra que eu vou tomar Tramal, ficar me entupindo de remédio, sabe, atacando o fígado, tudo, se eu não tô sentindo dor nenhuma. Então eu parei de tomar o Tramal, fiquei tomando só o anti-inflamatório e passando as pomadas, né, no local da incisão. E, gente, eu não senti dor nenhuma. Eu acredito que se eu não tivesse tomado o Tramal nem no primeiro dia, eu não teria sentido dor, sabe? Talvez se eu tivesse tomado só ele na veia lá no dia da cirurgia, já estaria ótimo. E, bom, passou a segunda, que foi o dia da cirurgia, teve a terça-feira, eu não trabalhei, na quarta eu também fiquei de atestado, porque eu também tava tomando remédio forte, na quinta foi feriado, e aí na sexta-feira eu fiquei trabalhando de home office. Então, gente, foi assim, tranquilo, eu consegui trabalhar de boa. Eu não sei se seria tão de boa assim, pra, sei lá, eu não vou pro trabalho dirigindo, apesar de ter carro. Mas eu acho que não seria tão de boa assim pegar trânsito pra ir dirigir. Eu acho que não seria tão de boa assim pegar um trem, pegar um ônibus. Eu acho que não seria tão legal, tá? Gente, desculpa o engano, eu falei besteira. Eu na terça-feira não trabalhei, mas na quarta-feira eu já trabalhei. Agora eu lembrei aqui, eu falei besteira pra vocês. Na própria quarta-feira eu já trabalhei de home office, tá? Então eu trabalho fazendo relatórios, tá? Então eu já consegui trabalhar daqui de casa. Não é o ideal fazer home office, tá? Todos os dias, mas como era uma situação que eles precisavam de mim, eu estava apta para trabalhar, eu não estava sentindo dor, eu consegui trabalhar de casa normalmente, ok? Eu só talvez não conseguiria pegar ônibus e metrô, trem, enfim, pegar o transporte público para ir até o trabalho. Aí seria talvez um desconforto, porque tem empurra, enfim, né? E também pela ação também do anti-inflamatório no corpo, porque você se sente um pouco indisposta por causa da medicação. Bom, então o que eu posso concluir para vocês aqui? Dor eu não senti nenhuma dor, em nenhum momento eu senti. Tá? Talvez assim um leve desconforto em alguns momentos, mas dor mesmo, eu não senti nenhuma, tá? Claro, gente, que isso foi a minha experiência, tá? Eu não tô dizendo que você vai fazer, você não vai sentir dor nenhuma, não tô falando isso, tá? Até porque, por exemplo, pra mim, o DIU, colocar e tirar o DIU doeu demais, e tem mulheres que falam que não doeu nada, que é só uma cólica forte. Tudo bem, eu respeito essas pessoas. E pode ser que pra você a laqueadura seja dolorida, né? Não seja o pós-operatório igual o meu, ok? E referente a exercícios físicos. Bom, não sei se vocês sabem que eu faço academia 7 vezes por semana. Às vezes 2 vezes ao dia, tá? Às vezes eu faço musculação de manhã, aeróbico à tarde ou vice-versa. Depende do meu objetivo. E essa cirurgia foi um problema pra mim. Por quê? Porque eu tinha que ficar de repouso, tá? Apesar de não ser uma cirurgia muito invasiva, tá? Que nem uma laparotomia, que é o corte de cesárea, eu tinha que ficar de repouso, tá? Eu não poderia voltar assim a fazer musculação forte, né? Eu poderia ter uma hérnia, estourar os pontos, enfim, né? Tem que ter repouso. Então, foi muito maçante pra mim, porque eu vi minha massa muscular indo toda embora, sabe? E aí eu descontrolei a alimentação também. Por quê? Porque você fica em casa e você come uma besteirinha aqui e ali. Lá no hospital mesmo eu comi chocolate, porque eu falei, vamos comemorar, vamos comer um chocolate, sabe? E aí no final de semana você tá aqui, você tá assim, ai gente, eu não posso nem ir pra academia, o que eu faço? Aí você acaba comendo um sorvete, mesmo sendo um sorvete diet, você come mais do que você deve, enfim. E aí acabei engordando. Mas enfim, não é isso que eu vim falar aqui. É referente ao retorno às atividades físicas. Eu, com 4 dias de cirurgia, é isso mesmo. Acredito que foi na quinta ou na sexta-feira, eu já consegui retornar às minhas atividades, entre aspas. Então, o que eu voltei a fazer 4 dias depois? Caminhada. Então, eu só não voltei antes, gente, dava pra fazer caminhada antes, sim, tá? Só que eu não me sentia tão disposta a fazer a caminhada, por quê? Porque eu estava tomando o anti-inflamatório muito forte.
E aí eu acabava sentindo um pouco de tontura, tal, mas não pelo fato que a cirurgia me incapacitou, ok? Era porque o remédio ele dava um pouco de tontura, moleza, etc. E aí você não conseguia fazer uma caminhada longa, assim. Então, depois de uns 4 dias, eu retornei à academia, fazendo uma esteira inclinada ali, um aeróbico em jejum. Então, eu comecei a fazer ali todos os dias aeróbico em jejum, em esteira inclinada, aquela que você sua bastante, mas você não tem impacto, tá? E aí, não teve problema nenhum referente aos pontos. Uns 15 dias, uns 12, 15 dias mais ou menos, eu tentei começar a fazer musculação levinho, tá? E aí eu fiz uma série lá de costas, musculação leve, e eu consegui fazer, tá? Tudo, com menos peso, mais repetições. Só que no fim dos exercícios eu comecei a sentir um pouco de um leve incômodo, assim, uma leve cólica. Aí eu parei de fazer. E aí o resto do dia eu também senti um leve incômodo, assim, tá? Eu não me arrependo de ter feito isso, tá, gente? Porque, assim, eu testei o meu corpo, tá? Foi contra a recomendação médica, mas eu testei o meu corpo. Eu fui atrás do que eu achava que era certo e eu não me arrependo de ter tentado fazer exercício físico, entendeu? Isso no final não me prejudicou. Foi um alerta, assim, não tá na hora de você voltar a fazer musculação, tá? Então, eu esperei mais alguns dias, continuei fazendo aeróbico, assim, frustrada, porque eu odeio fazer aeróbico, tá? Mas eu fui lá, fiquei andando naquela esteira, andando, sem poder dar um trotezinho, sabe? Porque você tem vontade de correr, assim, mas você não pode. Aí você fica lá andando. E aí, com 25 dias, mais ou menos, de cirurgia, 24, 25 dias, mais ou menos, eu voltei a fazer a musculação, assim, peguei um pouquinho mais pesado e eu vi que deu tudo ok, que eu não senti dor nenhuma, que deu tudo certo, e aí eu falei, agora eu vou arrebentar, agora vai que vai. E o médico, ele tinha liberado somente a partir de 30 dias. Só que eu falei, 25, 30 dias, qual que é a diferença de 5 dias, não é mesmo? Se eu tô me sentindo bem, qual o problema? E aí eu voltei a fazer com 25 dias, tá? E não tive problema nenhum, os pontos não arrebentaram, não inflamaram, porque já tava cicatrizado. E aí agora já tô força total, já tô fazendo HIIT em jejum, já tô fazendo musculação forte até quase desmaiar, que é o jeito que eu gosto de fazer. Mas enfim, é isso. Eu falei sobre a dor, que eu não senti nenhuma, sobre o retorno ao trabalho, que eu voltei depois de 2 dias em home office, depois de 7 dias físico, tá? Porque eu pego transporte público. Volta à academia. Leve em 4 dias e pesado, musculação pesada mesmo e corrida pesada, HIIT na esteira, 25 dias, mas o ideal seriam 30 dias. E acho que é isso, esse é o pós-operatório. Falei também um pouquinho do pré-operatório, que eu fiquei muito nervosa com a anestesia, mas, gente, não tem necessidade, tá? Porque a anestesia geral foi, maravilhosa. Inclusive, eu tô querendo fazer agora a cirurgia do desvio de septo e não, na verdade, não querendo, né? Eu preciso fazer, tá? A cirurgia, e eu estou querendo fazer porque agora eu não tenho mais medo da anestesia geral. Agora eu acho maravilhoso, assim. Claro que se pudesse evitar essa cirurgia, eu evitaria, né? Mas eu não posso evitar, porque eu tenho o desvio, eu tenho carne esponjosa e tem que fazer, né? Então, gente, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Espero que vocês não tenham medo de fazer a cirurgia e vai que vai, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Beijos!